Ao longo desta aula, nós vamos falar sobre outro conceito difícil, o conceito de tempo. Porque vamos falar do tempo e do espaço-tempo quadridimensional, uma ideia de Einstein e suas consequências, né? Afinal, o que é o tempo? Bom, é muito difícil definir em palavras, né? Veja só, o grande filósofo do quarto século, Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: se ninguém, falando sobre o tempo, se ninguém me perguntar, eu sei. Se quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. É um conceito dificílimo, na verdade, né? E essa dificuldade de definir e entender o tempo também existe no caso do espaço, como vimos antes, né? O fato é que nós encaramos esses dois conceitos como conceitos adquiridos por vivência, né? E que, no caso da ciência, a gente diz que esses conceitos são conceitos primitivos, porque eles não podem ser deduzidos e entendidos a partir de outros, né? A teoria de tudo promete explicar tudo sobre o espaço, quantas dimensões de espaço e assim por diante, o tempo, etc. Mas é uma promessa, não temos nada de concreto em relação a isso, né? O problema é que muita gente acha que o tempo é uma criação da nossa mente, é a ideia do tempo subjetivo, né? O grande filósofo Kant dizia que tempo não é algo objetivo, não é uma substância, nem um acidente, nem uma relação, mas uma condição subjetiva necessariamente devida à natureza da mente humana. De fato, existe muito de subjetivo em relação a esse conceito de tempo, né? Por isso, tendo em vista o grande interesse por esse conceito, existem muitos livros. Eu estimo em mais de 20 títulos para falar de tempo, né? Tem até um do Hawking, Uma Breve História do Tempo, um outro que fala sobre a flecha do tempo, que é um dos problemas que a gente tem que discutir, né, sobre esse conceito, né? E assim por diante. São muitos livros, na verdade, sobre o tempo, muitos mesmo, né? Muito bem, essa questão do tempo, já nos primórdios, né, no início daquele movimento, né, dos filósofos, né, da natureza, aqui tem um paradoxo, conhecido como o paradoxo de Zenon, né, que praticamente ele teria toda razão se o tempo fosse discreto, mas o tempo é contínuo, né? Ele se questiona se algum dia o corredor Aquiles iria alcançar a tartaruga. Porque quando Aquiles avançasse uma certa distância, a tartaruga teria avançado uma outra pequena distância. Ele avançaria uma segunda distância, mas a tartaruga também teria avançado uma pequena distância. Veja que tem questões aí curiosas, né? Na verdade, ele estava questionando a questão do movimento, né? Mas isso se pode explicar por conta do fato de que o tempo é realmente contínuo. Esse é um dos paradoxos de Zenon, né? Platão também falou sobre a origem do tempo, coincidindo com a origem do universo, do cosmos. Então, ele dizia que o cosmos não é eterno, logo o tempo é finito. Vou a essa questão aqui depois, né? Ele deu uma definição confusa aí sobre o que é o tempo, mas veja que são preocupações já do tempo da Grécia Antiga. Os filósofos já se preocupavam com esse conceito, né? Então, o tempo é dotado de várias propriedades também, né? Como no caso o espaço, né? Aqui temos as propriedades que nos interessam, né? O tempo é finito ou é infinito? Primeira questão. O tempo é absoluto ou relativo? A segunda questão. O tempo é homogêneo? Vamos explicar o que é isso, né? O tempo tem uma flecha.
Podemos entender a flecha do tempo e o que é flecha do tempo? Podemos viajar no tempo? Como o tempo é afetado pela matéria? Bom, isso a gente não vai entrar nessa questão, porque envolve a teoria realmente da relatividade, né? E, finalmente, o fato de que o tempo, apesar de a gente não saber definir tão bem, o tempo pode ser medido. E vamos depois falar sobre medidas de tempo. Então, vejo, são várias questões, né, relevantes, muito relevantes, sobre o tempo, quando a gente aborda, então, as propriedades, né, e a questão de medidas e assim por diante, né? Em primeiro lugar, o tempo é finito ou infinito? Já Platão dizia, o tempo é finito. Ora, nós somos obrigados a dizer que o tempo é finito, porque, de acordo com a teoria do Big Bang, a teoria mais aceita hoje em dia, o universo começou com uma grande explosão, Big Bang, é por isso o nome, né? E ele começou a 13,7, aproximadamente, 13,7 bilhões de anos. Então, não faz sentido falar em intervalos de tempo maiores do que esse, porque tudo existe há cerca de 13,7 bilhões de anos, né? E aí, de novo, né, volta aquela ideia do Platão, o tempo se iniciou, né, a partir do caos, que para ele era um gás, né? O fato é que o universo teve uma evolução, né, de acordo com uma teoria do Big Bang, vários processos ocorrendo, né? Alguns importantes, quando o universo tinha 3 minutos, por exemplo, né? Que se encerra aí, por exemplo, a fase de produção de núcleos, a nucleossíntese, durou pouco tempo, depois vem os átomos e assim por diante. O fato é que é isso, o tempo é finito, né? Uma outra propriedade do tempo é esta, homogeneidade do tempo. O que é homogeneidade do tempo? Vamos tentar explicar isso. Os átomos se movem hoje como se moviam antes, nas mesmas, digamos, trajetórias, usando um conceito clássico. O período de revolução de um elétron em torno do átomo hoje é o mesmo que antes. Olha para essa maçã. A maçã cai sobre a superfície terrestre com a mesma aceleração da gravidade que ela caía há 1 bilhão de anos atrás? E cairá no futuro? Ou seja, as coisas acontecem ao longo do tempo da mesma maneira, é a homogeneidade do tempo. Para isso, o que a gente precisa assegurar é que as constantes físicas, como a massa do elétron, como a carga elétrica, como a constante da gravitação universal, essas constantes todas, não dependem do tempo. Porque se dependerem, acaba a homogeneidade do tempo, né? E de forma que essa é uma questão muito interessante sobre o tempo, né? É se as coisas acontecem hoje como aconteceram no passado e como vão acontecer no futuro. É essa a homogeneidade, né? A gente acredita que sim, e uma das consequências da homogeneidade do tempo é um princípio, e a gente pode provar isso, mas aí envolve formulações da mecânica mais avançadas. A formulação da hamiltoniana, por exemplo, né? Nesse caso, a gente pode provar isso que eu vou dizer agora. Ou seja, se houver a homogeneidade do tempo, então a energia se conserva, né? Como dizia Clausius, a energia do universo é constante. E ela é constante, se pode provar, se a gente admitir a homogeneidade do tempo. Então, essa é uma propriedade relevante, né? É claro que energia pode se transformar de uma forma em outra, mas o que importa aqui, como essa, onde a gente transforma energia solar em energia eólica, por exemplo, uma transformação de uma forma de energia em outra, mas não importa. O que importa é que a soma das energias seja constante. É disso que nós estamos falando. E isso tem a ver com uma propriedade do tempo, que é a sua homogeneidade. Agora, vamos a questões mais delicadas, né? Se o tempo
é o tempo absoluto ou se o tempo é relativo. Newton declarou que o tempo não tem nenhuma relação com algo externo a ele. Na sua formulação da mecânica, Newton se preocupou com esse conceito e dotou o tempo de uma propriedade. O tempo é absoluto, ele não tem nada a ver, né, com algo externo a ele. Tempo absoluto. Na teoria de Einstein, por outro lado, e hoje nós sabemos que realmente o tempo, e aí sobre isso não temos a menor dúvida, o tempo é relativo, né? Um conceito relativo. Depende do referencial. O que significa depender de referencial? Significa o seguinte, se eu tenho aqui dois referenciais, né? O azul está em movimento em relação ao referencial escuro, preto, né? Se ele é dotado de uma velocidade, então o tempo não é o mesmo para quem estiver nesse referencial em azul ou para quem estiver no outro referencial. Aqui e agora, a gente percebe a grande relevância do conceito de referenciais que introduzimos antes, né? Porque a questão do tempo diz respeito a o tempo ser absoluto. O que significa ser absoluto? Intervalos de tempo num referencial são iguais a intervalos de tempo no outro referencial. Não depende do referencial, né? Nada externo a ele, diria Newton, né? Mas a gente sabe hoje que, de fato, o tempo é relativo, né? Disso não temos a menor dúvida, né? De forma que aqui se coloca essa questão de um referencial no qual nós possamos nos preocupar em cada ponto, né, ter um relógio. Temos relógios em vários pontos, né? E esses relógios, eles vão exibir o mesmo tempo, como indicado aqui, né, naquele referencial. Aqui temos um problema de sincronização de relógios, né? Mas, de qualquer maneira, para cada referencial, a gente tem que ter o tempo naquele referencial. Muito bem. Vamos discutir isso depois, um pouco melhor. Mas tem uma outra questão aqui, que é a flecha do tempo, né? Essa questão da flecha do tempo, na realidade, ela diz respeito a se eu inverter o tempo, T indo para menos T. Ou seja, o que significaria isso? Se eu pudesse, né, rodar o filme de trás para frente. E se, rodando o filme de trás para frente, se aquilo também pode acontecer. Ora, mas existem tantos fenômenos que a gente nunca viu acontecendo, né? Veja só, o vento leva algumas pétalas dessa flor. Mas alguém já viu agora o filme rodado de trás para frente? Aquelas pétalas voltando e se inserindo na flor. Curioso isso. A gente não vê, né, o filme rodado de trás para frente. Por quê? Né? Por quê? Essa é a flecha do tempo. As coisas acontecem sempre numa direção só e não na outra. Essa é uma propriedade fantástica, né? Nós nascemos crianças, crescemos, nos tornamos adultos, velhos e assim por diante, mas nunca se viu ao contrário. O velho começar a ficar mais jovem, exceto em alguns livros, né, onde as pessoas, o retrato de Dorian Gray, né, por exemplo, né? Mas, de qualquer maneira, isso não acontece, né? A flecha do tempo. O tempo tem uma direção, as coisas só acontecem numa direção, né? É fantástico essa propriedade. É curioso, porque no mundo subatômico não é verdade isso. Duas colisões de partículas, por exemplo, que eu ilustro aqui do lado esquerdo, né? No mundo subatômico, tudo que acontece, né, você pode rodar o filme de trás para frente e você vai ver que aquilo é possível também. É possível também.
Isso é curiosíssimo. Isso nos leva à ideia de que essa flecha do tempo tem a ver com os sistemas termodinâmicos, sistemas macroscópicos, né? Aqui ilustrado com essa outra figura aqui. Quando eu tenho um grande aglomerado de objetos, né? Essa é a ideia que a gente tem hoje. E mais, né? A gente acredita que a flecha do tempo tem a ver com a entropia. É isto. As coisas acontecem de tal forma a que a entropia sempre aumenta. Não existe a possibilidade, né, de um sistema isolado ter a sua entropia reduzindo, né? Então, é a formulação da segunda lei da termodinâmica, né? ds é maior ou igual a zero, mesmo que não haja troca de calor. A entropia, portanto, sempre aumenta e atinge o valor máximo no equilíbrio, né? Então, veja, a entropia, ela dá, sim, uma flecha para o tempo. As coisas acontecem numa direção. Eu, por exemplo, coloco um corante, né, num recipiente, por exemplo, contendo água, e olha só o que acontece, né? A solução original, depois eu adiciono o corante e repentinamente está todo o líquido esverdeado, por exemplo. Mas espera aí, você já viu alguma vez acontecer, né, do líquido esverdeado repentinamente concentrar, formando aqui uma gota de corante? Não, você nunca viu isso. Isso dá uma flecha, né? A entropia dá uma flecha para o tempo. As coisas acontecem numa direção, a expansão livre de um gás, né? O gás começa numa metade do recipiente, depois ocupa todo o recipiente, e ninguém nunca viu o gás na metade do recipiente de novo. De repente, não. Portanto, a entropia dá uma direção para o tempo. Existem várias questões, mas isso é mais para assunto de filmes, né? Mas ele tem uma base científica, né, que, em princípio, você pode voltar no tempo. Existem soluções clássicas das equações de Einstein que, em princípio, poderiam levar a isso. Mas aí não leva em conta efeitos quânticos, então, sabe-se lá, né? Mas, de qualquer maneira, é uma questão interessante, né? Se você pode voltar no tempo e matar o seu avô, fica uma coisa, no mínimo, curiosíssima, né? Mas, de qualquer maneira, é uma questão ainda científica, né? Essa questão da viagem no tempo, né? Bom, agora vamos à teoria da relatividade. O espaço e o tempo formando um espaço de 4 dimensões. Agora a gente não usa mais só x, y e z. Ou seja, na teoria da relatividade de Galileu, né, quando eu tenho dois sistemas em translação, aqui na verdade a figura não corresponde, porque seria em translação, eu relaciono as coordenadas desse jeito, né? Então, veja bem, aqui eu tenho dois sistemas, né, em movimento. Um sistema de referência, ou um referencial colocado no trem, e um outro aqui fora, alguém na estação e que vê o trem passando, né? Então, esses são movimentos de translação. A questão é como é que eu relaciono o tempo e as coordenadas nesse referencial com o tempo e as coordenadas do outro referencial. Estamos falando aqui de referenciais em movimento de translação e movimento de translação uniforme, velocidade constante. A teoria da relatividade de Einstein também é conhecido como teoria da relatividade especial. Por que é especial? Porque ela se dedica ao estudo de movimento de translação, mas só com velocidade constante. Só com velocidade constante, né? Então, ela é limitada, ela é especial nesse sentido. Então, a teoria da relatividade, muitas vezes, a primeira, a de Einstein, é conhecida como teoria da relatividade especial, né? Muito bem. Então, novamente temos aqui o problema. Um referencial em vermelho, numa nave espacial, e um outro referencial, digamos, preso à Terra, né? Então, temos aqui o problema de dois referenciais, mas um está em movimento relativo ao outro.
E o problema é como eu relaciono, né, sistemas em movimento relativo são os sistemas de referência, né, ou os referenciais, né, que Einstein procurou entender o que acontece num referencial e o que acontece no outro referencial, né? Então, essa é a preocupação da teoria da relatividade. Estudar eventuais equivalências, né, entre esses dois referenciais e como as grandezas físicas mudam de um referencial para outro. Porque agora, as coordenadas de um ponto, né, mudam de um referencial para o outro. E o tempo também muda de um referencial para o outro. Essa é a preocupação da teoria da relatividade. Muito bem. O que Einstein propõe? É o seguinte. Quando ocorre alguma coisa em algum ponto do espaço, agora analisado do ponto de vista de um referencial, nós devemos não só anotar as coordenadas do ponto, determinar as coordenadas do ponto naquele referencial, mas também anotar o tempo de ocorrência daquele evento. Evento, na teoria da relatividade, é um conceito para algo que ocorre num determinado ponto do espaço, daquele referencial, e num determinado instante de tempo. De forma que, na teoria da relatividade de Einstein, que é pensada para analisar, né, as relações entre coordenadas e tempos em diferentes referenciais, no referencial preto, temos aqui x, y e z, e t. Veja, agora eu tenho ct. T é agora uma quarta componente do espaço-tempo. 4 coordenadas na teoria da relatividade. Eu coloco ct para uma questão de análise dimensional, né? Ct tem a dimensão de x, de forma que ct é a quarta coordenada do espaço-tempo, que agora eu coloco as três coordenadas do espaço e coloco o tempo como uma coordenada. Para cada referencial, eu devo ter o tempo daquele referencial, né? Muito bem, então, um evento acontece num ponto de coordenadas x, y e t e num instante de tempo t. A quarta componente, agora estamos falando de um espaço em 4 dimensões, não em 3 dimensões apenas, é o espaço-tempo quadridimensional. No outro referencial, esse em azul, né, se no referencial em preto eu tenho ct, x, y, z, no referencial em azul eu tenho ct', x', y', z'. Por quê? Porque não só as coordenadas são diferentes por conta do movimento, como também o tempo naquele referencial. Agora lembrando a relevância de você definir um tempo único num determinado referencial. De forma que, em princípio, o espaço-tempo seria uma grade contendo vários pontos e em cada ponto você deveria ter um relógio marcando o mesmo tempo para aquele referencial. Aí temos o problema de, claro, ajustar, né, esse tempo de tal forma a que ele seja o mesmo para aquele referencial, né? Então, temos aqui um problema de sincronização de relógios, né? Como é que se poderia pensar num mecanismo, o mais simples de sincronização? Se eu sei a distância, né, entre 2 pontos, então eu posso ajustar o relógio naquele segundo ponto, a partir do tempo do primeiro ponto, enviando um sinal luminoso e contabilizando esse sinal luminoso. Então, aqui eu tenho o processo de sincronização mais simples possível. Eu tenho uma grade com pontos diferentes, a distâncias diferentes, e em cada um desses pontos do espaço ou da grade,
disponho de um relógio que marca o tempo naquele referencial. Agora, o tempo em cada referencial, veremos que é diferente, né? Especialmente quando eu tenho referenciais em... Não, é sempre verdadeiro, que se eu tenho referenciais em movimento, um em relação ao outro, certamente os tempos são diferentes. Na teoria da relatividade especial, nós estamos falando de referenciais em movimento de translação com velocidade constante, né? É a teoria da relatividade mais simples, né? Então, o problema que se coloca é o seguinte: se o tempo num referencial é tc, né? Olha, o tempo é t, né? Então eu tenho uma coordenada ct, coordenada x, y e z. No outro referencial é diferente, ct', x', y', z'. Como é que eu relaciono? Por meio de uma matriz, por exemplo, né? Mas essas transformações são conhecidas como transformações de Lorentz. É curioso, porque Lorentz inferiu essas transformações antes da teoria da relatividade, de forma que a teoria da relatividade praticamente veio para justificar as transformações de Lorentz, né? Agora, Einstein teve uma ideia genial, né? Qual foi? O seu primeiro postulado especifica que existe uma coisa que é absoluta. Que coisa é essa? A velocidade da luz. A velocidade da luz é absoluta, é a mesma num referencial no outro. Isso é incrível, é fora de qualquer consideração que a gente faça no cotidiano, é muito anti-intuitivo, né? E a partir da ideia de que a velocidade da luz tem um caráter absoluto, então um sinal luminoso ele é tal que x2 mais y2 mais z2 menos c2 é igual a zero. E no outro referencial também. Portanto, você procura transformações tais, né, que x2 mais y2 mais z2 menos c2 é igual a x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado menos c2t' ao quadrado. E são transformações lineares e a gente impõe algumas condições e chegamos a essas transformações, conhecidas como transformações de Lorentz, que foram deduzidas por Einstein. A partir do quê? Só a partir da ideia de que a luz tem um caráter absoluto. Ela exibe a mesma velocidade num referencial e no outro, né? Essas são as transformações. Veja bem, olha só, a coordenada x', eu estou considerando agora x' as coordenadas daquele referencial em azul, né? E x e t do referencial preto, né? Então, olha só a relação das coordenadas. Se o movimento se dá só ao longo do eixo x, essas são as transformações. Olha só como eu relaciono as coordenadas x e t, né, num referencial e as coordenadas x', y', z' e t'. Aqui temos duas coisas curiosas. X' é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 vezes x menos VT. E t', veja, o t agora é diferente no outro referencial. É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 vezes t menos V sobre C ao quadrado vezes x. Olha só, num referencial eu tenho x, y, z e t. No outro referencial, x', y', t'. E aqui tem uma relação entre eles, claro, em função da velocidade, né? Agora, também eu posso pensar, né, nas transformações inversas, né? Nas transformações inversas. Ora, para eu determinar x como função de x' e t', t em função de t', x', etc., basta eu considerar v por menos v, né? É claro, porque do ponto de vista do outro referencial, é como se eu mudasse v por menos v. Ora, eu só quero lembrar que a teoria da relatividade, ela é importante sempre que o movimento é tal que v sobre c seja muito próximo de 1. Se v sobre c for muito menor do que 1, é o caso do cotidiano, é tudo mais simples. Eu posso simplesmente apagar esse termo aqui, tá certo? Isso aqui posso aproximar por 1 e fazer t igual a t'. Então, o tempo é absoluto.
desde que a velocidade seja muito pequena, você não vai perceber. Né? Então, o que é importante é V sobre C muito pequeno. No cotidiano, V sobre C, ou por mais veloz que seja um foguete, é 10 a menos 6. Então, você pode simplesmente fazer V sobre C no cotidiano igual a zero aqui. Pode fazer V sobre C igual a zero em todos os lugares aqui. Muito bem. Aí você deduz duas coisas bastante curiosas, né? Duas consequências, né? Uma delas é a contração de Lorentz, né? Então, se eu tenho uma régua, né? E essa régua, o comprimento dela é igual à coordenada x'1 menos a coordenada x'2, né? Então, é a distância entre o início e o fim da régua, é isso, né? Então, agora, veja, isso eu meço essa distância fazendo T'1 igual a T'2, no mesmo instante de tempo, né? Muito bem. Então, o que se pode mostrar, né, é o seguinte, para quem vê essa régua em movimento, você tem esse efeito, né, denominado contração de Lorentz. O comprimento da régua é igual ao comprimento da régua no sistema de repouso dela, porque você está vendo a régua em movimento, né? Mas esse é o comprimento no sistema de repouso, vezes raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Essa é uma das consequências da teoria da relatividade. Quando você vê um objeto em movimento, ele vai... Isso aqui é mais simples, né? No caso do movimento de uma régua, de uma haste, né? Unidimensional, porque é mais fácil, né? Se for um objeto composto, a coisa fica mais complicada. Mas claro que você vai ver aquele objeto com uma dimensão menor, reduzida, na realidade, né? De acordo com essa figura aqui, né? Para quem vê a régua em movimento, vai vê-la realmente menor por conta desse efeito. O fato do espaço-tempo ser um espaço-tempo quadridimensional e mais a constância da velocidade da luz implica em efeitos curiosíssimos, né? Fenômenos como esse. Um outro fenômeno é o da dilatação do tempo, né? O intervalo de tempo num referencial, né, ele é dilatado, né, por um fator 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Né? Isso é uma coisa que você observa, né, esse efeito da dilatação do tempo. A teoria da relatividade também faz com que você perca, né, esse conceito de simultaneidade. Uma coisa é simultânea num referencial, mas pode não ser simultânea num outro referencial. O fato, aqui esse é um outro efeito curioso, então se você registrar num referencial um intervalo de tempo, no referencial, né, que está fixo, digamos, e vê aquele em movimento, né, então esse intervalo de tempo é maior, é maior. E logo no início do século XX perceberam isso quando você tem uma partícula, o míon, por exemplo, que decai, né? Mas ele viaja uma distância muito grande à medida em que ele esteja em movimento. O que faz com que, a uma velocidade fantástica como essa, o tempo de duração do míon não é igual a tal zero, né? Que é a vida média do míon, né? É às vezes um fator 100. É como se o míon durasse 100 vezes mais quando ele está em movimento e visto por um observador da Terra. Ele viaja uma distância maior. O fato é que Einstein trouxe novas concepções, né, sobre o espaço e o tempo. Sim, porque as coordenadas de um ponto do espaço, elas são relativas e o tempo também é relativo. E a sua teoria especial da relatividade, ela procura uma série de coisas, mas logo no início a preocupação da teoria é sobre como se transformam as coordenadas e o tempo num referencial e as coordenadas e o tempo num outro referencial. E com isso, Einstein trouxe novas luzes sobre espaço, tempo
e a relatividade das coordenadas de um ponto do espaço e do tempo.